Hoje nós vamos falar sobre o famoso atendimento Disney. Sempre quando as pessoas falam em Disney, elas lembram do atendimento Disney, porque boa parte do que nós conhecemos como padrão de atendimento de alto impacto, com um atendimento muito persuasivo, ele vem mesmo da Disney. Então é importante terminar falando sobre o famoso atendimento Disney, como que é esse padrão de atendimento e como que ele funciona, por que ele dá tão certo. Nós já falamos um pouco sobre a conexão emocional, sobre a importância dos valores, depois nós falamos que tudo na Disney comunica, ambientação, como que todos os detalhes do ambiente acabam narrando a mesma história, o storytelling. Então se você quiser ver todo o material, volta aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos para você entender como que a Disney cria toda essa experiência e trabalha também essa diferenciação. Eu separei aqui em 3 pilares para ficar mais fácil da gente entender como é que funciona, já que são muitos aspectos a respeito do atendimento para poder fazerem esse atendimento ser tão especial, tão diferenciado e dar tão certo. Então, o primeiro pilar é a capacidade de escuta. A Disney é extremamente eficaz quando tem que ouvir os seus clientes e receber feedback, ainda mais quando o feedback não é um feedback positivo, vamos combinar que não é uma coisa muito fácil, mas eles trabalham essa capacidade, incluindo a postura. Eu cheguei a comentar isso em outro vídeo, da importância da imagem na comunicação, a importância da imagem quando nós falamos sobre persuasão. E eles trabalham muito a forma, a expressividade dos cast members para receberem uma informação. Então a Disney, ela trabalha muito o conceito de sorrir, de ser simpático. Existem até algumas pessoas que às vezes estranham quando elas vão na Disney e falam, nossa, mas aqui tá todo mundo feliz, porque a ideia é essa mesmo, é esse storytelling, essa narrativa que está sendo contada para mostrar que ali é o espaço mais feliz do mundo, é o lugar mais feliz do mundo. Aliás, esse é até o slogan da Disney. Então quando você vai passar algum feedback para os cast members, para os membros do elenco, eles são extremamente atenciosos e procuram sempre olhar para você, não com aquela expressão de fiquei chateado, não gostei. Porque só de fazer essa expressão, você muitas vezes vai se sentir desconfortável ao passar um feedback. E eles sabem que o feedback é o que mais vai fazê-los crescer. Porque quanto mais eles ouvirem feedback dos clientes, mais eles conseguem aproximar a experiência do que o cliente quer. Então o feedback, no final das contas, é algo positivo. Tem até uma história que é interessante, e eles falam que uma das perguntas mais ouvidas na Disney, além de onde é o banheiro, é que horas será a parada das 3. E a resposta da pergunta está na própria pergunta. Que horas será a parada das 3? Às 3. Só que os cast members, eles recebem já no treinamento essa orientação para converter problemas em soluções. Então, se o cliente abriu a boca para falar com você, se o cliente foi até você para te fazer uma pergunta, a melhor coisa que você faz não é responder de forma grosseira. Olha, meu senhor, é às 3. Não é esse tipo de resposta que a gente deve fazer. O que eles fazem? Eles oferecem algo mais para o cliente. Então, quando o cliente pergunta que horas é a parada das 3, eles falam, olha, a parada será exatamente às 3 e eu vou te dar mais uma dica. Se você ficar em tal ponto de localização do parque, você vai ter uma vista privilegiada. Então, você consegue converter o que poderia ser um problema em uma experiência positiva. O cliente sai mais feliz, mais satisfeito, porque além dele se sentir ouvido, ele percebe que você está buscando melhorar a experiência dele. Isso é persuasão. O segundo aspecto é a postura. Então, quando nós pensamos em postura, também tem aquela parte de aprender a trabalhar a expressividade, mas não é só disso que nós estamos falando, não. Eu estou falando de aprender a trabalhar o comprometimento. Na Disney, quando você vai nos parques, você vê o próprio Mickey, você vê a Bella, você vê a Evil Queen. Você não vê uma pessoa vestida de Mickey, que é o que geralmente a gente vê quando você tem uma festa aqui no Brasil e você vai encontrar alguém vestido de personagem. Não. Você vai realmente acreditar que ele é o personagem, e não é porque é muito bem feita a própria roupa. Não, ela é muito bem feita também, mas o principal diferencial nesse aspecto é que eles são extremamente comprometidos com o que eles estão fazendo. Então eles não saem do personagem nunca. Tudo que eles fazem, toda a postura do personagem, ela é extremamente coordenada com o próprio personagem. Então quando você chega perto do Mickey, o Mickey é aquele personagem que ele é muito gentil, que ele é muito humano, que ele é muito alegre, ele é esse personagem. Quando você chega perto do Pluto, o Pluto é mais brincalhão. O Walt Disney, quando pensou na Disney,
ele queria que a Disney fizesse as pessoas imaginassem estar dentro dos filmes. E ele conseguiu isso com esse critério de detalhe. É um detalhe que não está só no ambiente, ele passa bem os valores emocionais, consegue trabalhar bem a ambientação, mas ele também consegue levar esse nível de detalhe para a postura dos personagens. Então realmente você acredita que está no filme porque eles estão encenando. E aí vem o que nós chamamos de conceito de show da Disney. É o conceito de espetáculo. Tudo é um show. A partir da linha amarela, tudo é um show. A linha amarela é uma linha famosa em que eles sabem que a partir daquele momento eles sempre serão o personagem. E só depois, quando eles regressarem para a linha amarela, é que eles poderão de novo voltar a ser eles e não ser o personagem em si. E o último aspecto, liderança. É fundamental para que eu tenha uma equipe que é muito comprometida, para que eu tenha uma equipe que saiba trabalhar postura, que saiba trabalhar escuta, eu preciso ter líderes que saibam trabalhar bem essa equipe. Sabe aqueles programas que mostram um líder saindo do seu posto e descendo para poder enxergar a realidade dos colaboradores, dos trabalhadores? Isso acontece bastante, já tem alguns programas famosos no Brasil que já passaram sobre isso. A Disney trabalha esse conceito já há muito tempo. Então, durante uma época no ano, os líderes, eles vão para postos totalmente diferentes do que eles fazem. Então, eles vão vender pipoca, eles ficam vendendo ingresso lá na entrada do parque, eles vão vender aqueles balões da Disney, tudo isso para poder ficar mais próximo do cliente final e principalmente para entender o que o colaborador está precisando. E a liderança trabalha também o conceito de autonomia. Isso é muito diferente, porque eu acho que nunca vi outra empresa trabalhar o conceito de autonomia como a Disney trabalha. E isso impacta muito o atendimento lá na frente, para quem vai passar pelo parque, por exemplo. Porque quando você está numa festa de Halloween lá no parque e de repente a sua roupa ficou molhada porque você sentou no chão, não percebeu que o chão estava molhado, isso vai atrapalhar a sua experiência naquela noite. Se você for até uma das lojas e o cast member, ele observar que você molhou a roupa sem, não foi um acidente, ele tem autonomia para fazer com que você compre as roupas sem ter que pagar por elas. E possivelmente você ainda vai receber um bilhete do Mickey falando para você ter uma boa noite, para você ter uma boa experiência, te agradecendo, porque eles sempre tentam converter problemas em solução. Tem até um outro exemplo também que é bem famoso, que é o exemplo do sorvete. Crianças que às vezes elas estão lá com o sorvete do Mickey, que aliás é um clássico também, e aí quando elas têm que entrar no brinquedo, não pode entrar com sorvete, tem que jogar o sorvete fora. E aí ela chora, fica chateada. Quando a criança sai do brinquedo, o que acontece? Muitas vezes tem um sorvete lá para ela. É essa autonomia que os líderes dão para os funcionários de verificar tudo que eles possam fazer para criar uma experiência ainda melhor, para impactar positivamente. Essa é a magia prática da Disney, é uma magia que pode ser replicada adaptando para a realidade de cada empresa. Então não é porque é uma empresa grande, não é porque é uma empresa que já tem uma boa bagagem, uma boa experiência, que eles conseguem fazer isso. Na verdade está muito mais relacionado com você realmente saber onde você quer chegar, você ter uma razão muito forte para fazer, e isso o Walt Disney tinha e continuou passando muito bem o porquê de estar sendo feito e encontrar o como, encontrar as formas de fazer. Então estamos fechando essa primeira série sobre essa empresa que nos inspira também, que inspira pessoas, que inspira empresas a conseguirem superarem os seus limites e entregarem algo ainda melhor para o cliente. Eu espero que vocês deixem aí os comentários de vocês para saber o que vocês querem ver até nos próximos vídeos. Nós já falamos um pouco sobre storytelling, sobre linha amarela, mas muitos desses assuntos ainda podem ser aprofundados. Então deixem os comentários aqui para eu saber o que vocês ainda querem saber sobre Disney e como ajudar vocês a chegar nesse nível, nesse alto nível de persuasão. Não se esqueça de se inscrever no canal e fiquem de olho que vem muita coisa por aí. Tchau, tchau!